Este é um trabalho da disciplina de Geografia proposto pela professora Delmaci acerca das pandemias mundiais, a fim de maior conhecimento sobre estas. Gripe H1N1 pandêmica ou gripe suína. Em 2009, houve uma pandemia da nova cepa do vírus H1N1 que se disseminou de tal maneira que foi considerada uma pandemia. Essa cepa foi um vírus da gripe H1N1 que tinha combinação dos genes de gripes suínas, de pássaros e também da gripe humana. Como os primeiros relatos focaram no componente suíno, a gripe foi designada publicamente como gripe suína, embora não tenha sido adquirida diretamente de porcos. Essa gripe é transmitida de pessoa para pessoa, como a gripe comum, e o seu maior índice de morte é em adultos e jovens e de meia idade do que em pessoas idosas. Isso ocorre porque a cepa do vírus H1N1 era muito diferente de qualquer das cepas da gripe normal. Porcos também podem ser infectados por algumas cepas do vírus da gripe H1N1. A maioria das cepas de vírus da gripe suína é levemente diferente das que infectam os humanos, ou seja, raramente são transmitidas às pessoas diretamente dos porcos. E quando isso acontece, há uma variante da cepa do vírus da gripe suína, como uma mutação, ou seja, o H3N2. Os sintomas da H1N1 incluem febre, tosse, dor de garganta, dores musculares, dor de cabeça, calafrio, corrimento nasal e cansaço. Também são comuns vômitos, diarreia e enjoos. Na maioria das pessoas, os sintomas parecem se desenvolver de 1 a 4 dias após a exposição ao vírus e continuam por até uma semana a mais. As pessoas podem transmitir a infecção durante aproximadamente 8 dias contando com o dia do contágio. Os sintomas geralmente são leves, mas podem se tornar graves e provocar pneumonia ou insuficiência renal. A gripe H1N1 geralmente pode ser diagnosticada com base nos sintomas e no resultado de um exame físico. Os médicos podem obter amostras de secreção do nariz e da boca para exames. Esses exames podem confirmar a infecção por H1N1. Bom, o tratamento: repouso e bastante líquido. Às vezes, medicamentos antivirais. E as pessoas devem consultar imediatamente um médico se tiverem sintomas profuso. Falta de ar, dor no peito ou abdominal, tontura, confusão repentina. Mulheres grávidas que estiverem tendo sintomas têm que procurar um médico também imediatamente para que fique tudo bem com ela e com o bebê. As crianças também devem ser levadas ao médico se tiverem lábios ou pele azulados. Se pessoas com alto risco de complicações graves, que são as crianças e as grávidas principalmente, mesmo que leves os sintomas, elas devem procurar uma assistência, porque automaticamente elas são mais sensíveis. Idosos também entram nessa faixa etária. Além disso, o tratamento da gripe tem como o alívio dos sintomas. Eles usaram, na verdade, o paracetamol como medicamento para tratar esse vírus. Bom, a prevenção. As pessoas com sintomas parecidos com o da gripe devem ficar em casa, cobrir o nariz e a boca, que é o uso de máscara, lavar as mãos com frequência, ter o hábito de usar antisséptico. E com isso, elas podem ter a prevenção de não pegar o vírus. Então, é necessário que todos usem as máscaras, todos usem álcool 70%, que é o antisséptico, seja álcool em gel, álcool 70%, lavar as mãos com frequência, e assim você pode estar aí prevenindo a doença. Oiê!
Então, a gente vai falar sobre a Covid-19. O que é a Covid-19? É uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de 80%, podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer um atendimento hospitalar por apresentarem dificuldades respiratórias. E destes casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para tratamento de insuficiência respiratória, suporte ventilatório. O que é o coronavírus? O coronavírus é de uma família de um vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscópia, parecendo uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com coronavírus comum ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com um tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alfa-coronavírus 229E, INL63 e beta-coronavírus OC43 HKUU1. Quais são os sintomas? Os sintomas da Covid-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, sendo os sintomas mais comuns tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. O período de incubação do vírus no nosso corpo ele é cerca de 2 a 14 dias, onde é o período em que o vírus ele pode começar a agir no seu corpo. E a taxa de transmissibilidade dele, a duração, nós ainda não sabemos ao certo. Ela pode ser tanto durante a permanência dos sintomas no nosso corpo, quanto também da resolução dos sintomas do nosso corpo. Ela também temos o caso dos assintomáticos, onde ainda também merece uma pesquisa a mais sobre essa transmissão. Pelo coronavírus 19, o Covid-19, ele ser muito novo, não se sabe se muitos ao certo sobre ele. Por isso, a dificuldade de informações. Cerca de 3.529.408 casos já foram confirmados em todo o mundo, onde 1.133.000 casos já foram recuperados. Já não, muito pouco, né? E cerca de 248.000 mortes. Ou seja, a sua taxa de transmissão ela é muito alta. Só que nesses casos aqui são apenas os confirmados. Os casos que ainda estão para diagnósticos, eles são muito grandes e nesse intermédio pode acontecer uma taxa de transmissão muito grande. Sobre como há essa transmissão? Essa transmissão, até hoje nós sabemos que pode ser por gotículas. Por exemplo, num caso de eu estar a 1 metro de distância entre uma pessoa, eu tenho uma grande porcentagem de uma pessoa contaminada, é claro, tem uma grande porcentagem de que eu possa pegar esse vírus, por conta que as gotículas, elas conseguem a 1 metro, ela te alcançar e você pode coçar o nariz, olhos, e isso fazer com que você pegue o vírus e seu organismo. No Brasil nós temos 102.426 casos confirmados, 42.991 são casos recuperados e 7.085 mortes. No estado de Goiás, nós temos mais ou menos entre 850 e 900 casos confirmados. Entretanto, a taxa que está ainda para ser diagnosticada para positivo ou negativo, ela é muito alta. Ela é cerca de 7.000 casos para confirmação. E essa taxa é muito enorme. E são mortes, são mais ou menos 25, 27 mortes no estado de Goiás. Isso vai causar um desequilíbrio sociocultural muito grande globalmente. Eu vou falar sobre o impacto do coronavírus no mercado.
Esse tipo de comportamento repentino, com certeza, causaria mudança no mercado. Afinal, as pessoas mudariam a maneira como consomem produtos e serviços diariamente. Os serviços de entrega de alimentos e assinaturas digitais estão apresentando um aumento nas vendas, enquanto lojas de departamentos, redes de moda e restaurantes estão sendo afetados negativamente. O varejo tradicional já está passando por um momento de impacto em relação à mudança de comportamento de compra. Agora, com tempestades em muitos locais do mundo e com o surto do coronavírus, mais de um quarto dos compradores disseram que estão evitando os lugares de movimentos por medo. Esse novo comportamento está estimulando ainda mais as compras online. Logo de início, o novo coronavírus deixou claro como as indústrias mundiais dependem das chinesas. Muitas companhias tiveram suas produções prejudicadas depois que a crise que a China começou a enfrentar por conta do vírus. Empresários de países como a Alemanha, Coreia do Sul, Japão, Itália, França, até os Estados Unidos notaram a dificuldade que passariam daquele momento diante para adquirir peças e outros itens produzidos pelos chineses. Um bom exemplo da Renault, que teve que suspender as atividades de uma fábrica na Coreia do Sul. A Apple também passou por um corte considerável em sua produção. Ainda no final de fevereiro, as bolsas de valores dos Estados Unidos e da Europa perderam 12% de seus rendimentos, o que não acontecia desde a crise econômica de 2008-2009. Outro ponto importante para a bolsa foi a queda considerável do petróleo, o que gerou um decréscimo de 8% e trilhões de dólares a menos de capitalização. Foi isso.